O Bruno Rocha está fazendo uma pergunta interessantíssima. E não ficção? Reviravoltas em algum assunto relacionado ao tema proposto? Bruno, as reviravoltas funcionam magnificamente na não ficção também. Vejam que na não ficção, se você quiser, você pode contar casos, né, e dar exemplos. E os melhores exemplos são aqueles que forem surpreendentes. Então, ou alguém que ninguém esperava que fosse ter sucesso, ou alguém que todo mundo esperava que fosse ter sucesso, não ter sucesso, por uma razão inesperada, por acontecimentos que ninguém imaginava. As reviravoltas na não ficção podem ser interessantíssimas, são ótimas. Não pertencem, sim, apenas ao mundo da ficção. Um segmento da não ficção que adora usar reviravoltas é o de iniciação, de explicações científicas. Quando você está explicando algo da ciência para público geral. Então, em geral, esses autores adoram colocar umas histórias de como as descobertas são feitas. E qualquer descoberta, qualquer uma, escolha aí, né, da penicilina a como funciona um foguete, né, até a bomba atômica, como é que essas descobertas foram feitas, como é que esses artefatos foram criados. Em geral, tem montes de reviravoltas. A penicilina é uma delas, né? Um acidente total, por acasíssimo, que aconteceu. Então, é sempre interessante e sempre fica na cabeça das pessoas. Então, é quase um Deus ex machina da vida real, né? Só que é real. Então, aí você pode, né, contar, você nem precisa dar pista sutil. Pode dizer, não, o cara saiu de férias, largou lá, voltou, tinha um bolor e o bolor funcionou. Quer dizer, é muito interessante você incluir reviravoltas na não ficção com essa vantagem incrível, que aí é tudo real, então ninguém precisa dizer, não acredito nisso. Bom, acreditando ou não, aconteceu, né? Então, é muito impactante. E você pode sim, e se você souber dosar, contar suas histórias na sua não ficção, você vai torná-la infinitamente mais interessante. E a Maga está complementando aqui, ó. Até na vida real tem plot. A morte de Rasputin, as mortas de César, Cleópatra e Marco Aurélio. Sim. Bem lembrado. Sim. Aliás, a morte de César, né, com toda aquela gente esfaqueando ele, é algo, né, parece ficção, né, mas em teoria aconteceu, né, não sei quanto isso foi embelezado, que aconteceu muitos milênios atrás, mas, em todo caso, parece ter sido um negócio absurdo, né, um monte de gente esfaqueando o então imperador por uma suprema raiva dele, né, por uma suprema traição a ele. Então você tem toda a razão, a vida real pode ter histórias incríveis, né? Vale a pena dar uma pesquisada para, de repente, você não pode incluir algo que nem a morte de César na sua história, porque as pessoas já leram, já sabem a respeito, mas você pode se inspirar, né, no que a vida pode ter de surpreendente e aí imitar um pouco, né? O Fabrício está dizendo aqui, ó, pode-se dizer que em um conto a reviravolta é o nocaute? Exatamente, sim. Sim. Então é aquela revelação final que você fica assim, uou, sim. O conto, em geral, tem uma reviravolta, mas ela sendo forte o suficiente, surpreendente o suficiente, está perfeito, ela funcionou, exatamente. O Fabrício Alfi Pagani. Quando falamos de mistério, investigação policial, na questão do plot twist, o que já se tornou clichê nesse gênero? Fabrício, as investigações, livros sobre investigações policiais, eles são um gênero que são praticados desde o século XIX, né? Com muitos autores, especialmente em língua inglesa, mas também em todas as línguas, inclusive em português, né? Bons autores. Então, as pessoas já usaram de reviravoltas muitas. Esse é um gênero que obriga a ter uma reviravolta no final. Então, todos os escritores sempre inventam alguma coisa. Eu posso te dizer alguns clichês, né, que eu lembro aqui, né, mas, de modo geral, o que você tem que fazer é ler bastante. Ler bastante livros que ficaram famosos, são clássicos, ou estão fazendo sucesso agora, e ver como é que os autores introduzem as reviravoltas,
sempre tem uma surpresa no final, quem foi que causou, que matou, fez ou aconteceu, tal, né? Então, esse é um gênero literário repleto de reviravoltas, e aí você tem que ler para você não cair nas que já foram feitas. Dá sempre para fazer novidade? Dá. Porque, assim, um segredo que vem do passado, tudo bem, o tipo de reviravolta pode já ter sido usado, mas qual é o segredo exato? Esse não, esse você vai poder criar. Né? Uma troca de identidade já foi usado, mas você pode usar uma troca de identidade diferente, que ninguém espere, de um personagem que, sei lá, ninguém espere na sua história. Uma das coisas que está um pouco virando clichê atualmente é o narrador mentiroso. E isso era muito incomum há um tempo atrás e agora virou uma moda total. Então, a gente tem direto e reto os narradores que não estão contando toda a verdade ao leitor. Isso virou um clichê já. Mas os leitores, tudo bem, eles vão. Se o narrador pouco confiável, né, o narrador mentiroso, vier com uma história interessante, até tudo bem. Como saber se compensa inserir a reviravolta e não soar, não soar, que ali ficou ali como uma encheção de linguiça? Pedro, a reviravolta tem que mudar a história. Se ela não muda a história, se tanto faz ela acontecer, ela é encheção de linguiça. Agora, se ela faz com que a história mude completamente, não é encheção de linguiça. Então, tá bom. É assim que você julga, tá? Então, transforma. Por exemplo, em algumas histórias, morre muita gente. Então, alguns autores não são hábeis nisso. Então eles fazem a morte acontecer, ser horrível, ser violenta, e tanto faz. Por quê? Porque a investigação não avança, o personagem não se revela, nada acontece. Então é só uma encheção de linguiça. Eis aí uma demonstração. Mortes em série são perigosas de você inserir numa história se você não fizer com que a cada morte aquilo mude a história. Se não mudar, se tanto faz ter morrido ou não morrido, então tá encheção de linguiça. É assim que você julga, tá? Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.